Bom dia, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais um Fer te Treina nessa segunda-feira de manhã. Estou aqui com o time, a parte que está aqui presencial no negócio, deem um bom dia aí. O nosso propósito, hoje vou falar sobre feedback e a importância dele nas nossas relações, na transformação pessoal e do nosso negócio. Um dos valores, dos nossos princípios e também das estratégias que a gente trabalha na imersão Saia do Rascunho. Para você que está chegando aqui pela primeira vez no Fer te Treina, nós ficamos aqui no máximo até 8h37. Como funciona? Eu trago um conteúdo que estou desenvolvendo aqui com o time, que vou desenvolver com o meu time, para que a gente treine toda semana a nossa competência comportamental para transformar resultados. Quando a gente encerra às 8h37, a gente debate o que a gente vai colocar em prática, em ação, em relação ao time o assunto que a gente abordou nesse Fer te Treina. Então nós decidimos que o Fer te Treina poderia ser uma ferramenta em outras empresas, né? Se fizesse sentido esse conteúdo, tá? Então se fizer sentido para você, ele é só ao vivo, acontece toda segunda-feira, às 8 e 7 da manhã. Esporadicamente, tem o Fer te Treina, pode não acontecer, mas aí a gente comunica você. Mas esse é o propósito. Ao vivo, com o time, olho no olho aqui, eu deixo a tela aí para você acompanhar. Você manda se você tiver insight, se estiver fazendo sentido para você aí, coloca um coraçãozinho, manda um soquinho e eu vou compartilhar aqui com o pessoal na sala. Fechado, gente? Muito, muito obrigado. Fazendo sentido, printa, posta, pega a frase principal, ajuda as pessoas a entenderem aí o poder do feedback para o seu crescimento pessoal e profissional. Fechado? Agora eu vou olhar para o time aqui e vou fazer a entrega. Vou deixar a câmera como auxiliar, vou escrever algumas coisas no nosso quadro para sair do rascunho e... só pede para fazer um pouquinho de silêncio, isso que eu tô... Bom, então, gente, bom dia para vocês. É uma satisfação enorme essa segunda-feira para nós aqui, uma segunda de muita realização, de muito impacto emocional, de muitas pessoas ao nosso redor tomando decisões inspiradas no nosso propósito, nas decisões que a gente vem tomando aqui, na nossa capacidade de olhar no olho, de dar e receber feedback, de fazer as mudanças rápido, de se comprometer com elas e fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Então eu escolhi, nessa manhã de segunda, falar com vocês sobre feedback. Vamos só alinhar, né, o conceito de feedback. Que feedback nada mais é do que a nossa comunicação, né? A nossa relação com o outro, né? Então o feedback ele vem para nós nutrirmos a nossa relação com o outro para atingirmos o objetivo em comum que a gente tem, certo? O feedback é para isso. Ele não é para te ferrar, ele é para te nutrir, é para te desenvolver, é para te potencializar como pessoa, como profissional, nas tuas relações, né? Mas às vezes se cria ao redor do feedback um monte de coisas, né? Tem um feedback, qual é o primeiro sentimento que vem? Tem alguma coisa errada. Vamos conversar, qual é o primeiro sentimento que vem, né? Porque tem algumas estratégias que a gente pode aplicar, né? E porque existem modelos que a gente pode usar, ferramentas que a gente pode usar para dar feedback. Então, nós aqui no negócio, a gente tem o perfil comportamental como uma base também no nosso desenvolvimento. A gente está avançando cada vez mais nas nossas práticas de gestão de pessoas, que é o que a gente define na metodologia. Eu acredito que o feedback é algo que ele tem que ser situacional e programado, tá? Situacional, a gente precisa ir ao encontro do nosso colega, do nosso gestor, das pessoas que a gente convive, sempre que a gente tem uma necessidade. A gente precisa ir ao encontro da pessoa e se posicionar. Não existe nada pior do que engolir palavras que ferem a você mesmo, que te desfocam, que não te levam a lugar nenhum e que você pode só estar fantasiando com aquilo que você está pensando e sentindo
e não está se posicionando. Por isso eu estimulo sempre aqui, que é um dos nossos valores, a transparência. Mas o feedback, o que a gente tem que tomar cuidado, na minha visão, quando a gente vai fazer um feedback, quando a gente vai retroalimentar algo para alguém, quando a gente vai se posicionar. Preste bem atenção nisso, no que eu acredito sobre isso, tá? Que a gente não tem... Não existe coisa pior, eu não sei pra vocês, mas pra mim... Bah, Fernanda, eu preciso te falar um negócio, assim que der a gente se fala. Pelo amor de Deus! Bah, olha, tem um negócio que a gente precisa conversar, eu acho que vai te ajudar. Mas não te preocupa, assim que der a gente coloca na agenda. Ah, isso aqui não tá legal, mas um dia, uma hora dessas, numa reunião dessas a gente conversa. Ah, mas isso não tá funcionando, eu não sei como fazer. Não existe nada pior do que tu setar algo pra alguém e deixar a pessoa com uma semente desnecessária. Isso não é feedback. Isso é ferrar com o foco da pessoa. Porque se tu não tá emocional, mesmo que tu esteja emocionalmente, ok, vou falar. Tem pessoas que, ok, o dia que a gente se encontrar, a gente se fala. Essa pessoa não sou eu, tá? Se vocês pensarem em falar alguma coisa pra mim, Fer, vamos falar. Que horas tu pode falar hoje? Eu vou te dizer, olha, eu desmarco agora. Então tu cuida a hora que tu vai me falar. Eu gosto que me fale as coisas na hora. E é assim que eu quero que a gente tenha a cultura, né? De falar na hora, mas não é falar por impulso. Por isso tem que pensar naquilo que a gente vai falar. Então eu vou falar sobre algumas coisas aqui que vocês já me ouviram falando, inclusive durante a imersão Saia do Rascunho. E a primeira delas é o seguinte: não peguem as coisas pro lado pessoal. Feedback não é julgamento, feedback é avaliativo, é descritivo. No feedback você tem que ter dados, você tem que ter fatos, você tem que, sabe, tu vai falar com uma pessoa sobre algo para contribuir, se é contribuição, né? Todos que estão aqui têm as suas responsabilidades, todos que estão aqui têm uma encomenda para entregar para si próprios em primeiro lugar, e junto com o negócio, com o propósito do negócio. Então, a gente precisa ter essa clareza, né? Então, o feedback descritivo para mim é isso, você precisa se preparar. Eu vou falar para fulano sobre isso, né? Esse tempinho, eu vou falar sobre o quê? Então, eu acho isso muito importante. A necessidade de dar um feedback não tem que ser para te aliviar, tem que ser para contribuir com o outro. Porque a gente às vezes sai falando coisas que não precisa, né? Eu não tô falando de vocês, tô falando pra mim também, né? Então, a necessidade tem que ser de quem vai receber. Isso que eu vou falar ajuda o Giovanni a se transformar, ajuda a Dai a entregar a encomenda dela na empresa, ajuda o Sandro a melhorar como pessoa, como profissional, ajuda o Alex a olhar para aquilo que ele precisa desenvolver e talvez ele possa estar míope, ajuda a atingir o objetivo. Então é sobre isso. Descritivo, necessidade de quem recebe. Depois, é sobre comportamentos, não é sobre identidade, como eu falei, né? Você não está falando com o RG, você está falando com o processo, você está falando com as situações, você não está julgando, né? O solicitado e bem recebido, assim, acho que dá para preparar um pouco o terreno, acho que a gente pode, né, vamos sentar e conversar sobre isso, acredito que eu posso te contribuir nisso, eu percebi que isso está sendo recorrente na tua jornada. Eu quero que a cultura do feedback seja cada vez mais uma prática entre nós, que quando alguém for te buscar para te falar algo, tu entenda, a jornada faz parte do meu crescimento, faz parte da minha evolução, porque eu acho que se a gente tem a cultura cada vez mais de se olhar, que é uma cultura forte minha, vocês sabem isso, né? Não passa horas e não pode passar porque eu demonstro nos olhos, no comportamento, nas atitudes. Então, né, eu preciso desenvolver talvez isso, mas eu falo rápido, então eu não vou demonstrar de nenhuma forma. E às vezes se tu não faz o feedback que precisa de forma imediata, tu te cala, tu te fecha, tu fica sob tensão, tu te desfoca, né? Ser imediato não é ser impulsivo, certo? Então eu posso pensar sobre como eu vou colocar as coisas e colocá-las o quanto antes.
Porque eu já, por perfil comportamental, eu já fui impulsiva no feedback, sabe? De falar rápido. Então, pensar nisso, né? E não pense sobre como você gostaria. Lembrem disso que eu coloquei sempre. Quando você vai fazer algo pelo outro, não faça como você gostaria que fizessem com você. Faça como tu acredita que para essa pessoa é um exercício muito desafiador esse. Eu sei. Mas eu vou falar com a Fer. Tu não precisa ficar fazendo 1000 voltas para me dizer, Fer, tu errou aqui, ajusta aqui, vamos pensar isso aqui junto, bota as 3... É ou não é? Porque é meu jeito de ser, né? Talvez para falar com uma pessoa mais detalhista, mais conformista, tenha que pegar um trajeto maior. Mas não precisa enrolar e nem fazer, como eu digo, uma novena para dizer o que precisa ser dito. Mas eu quero dizer de identificar o comportamento do colega. A gente tem, todos nós temos DISC, nós vamos compartilhar o DISC hoje do grupo, né? Que a gente não tinha depois a gente vai compartilhar para vocês verem como se comporta cada um dos colegas e como a gente pode buscar o melhor de cada um de nós através do nosso perfil comportamental, que é o que a gente valoriza no princípio do nosso método, pra gente praticar cada vez mais, né? E validado e checado, né? Não vai falar sobre coisas que tu não tem certeza absoluta, né? Eu acho que isso é responsabilidade. E como eu falei, e vou repetir para vocês inúmeras vezes, não existe feedback para mim que vença o feedback fato, reação, impacto e solução. Fato, reação, impacto e solução. De fato, você vai falar sobre o que com a pessoa? Fatos e dados para falar sobre algo. Reação, traga teu sentimento. O que isso faz contigo? O quanto isso impacta em você? Esse evento, essa situação, né? Tu vai dizer, Fernanda, mas eu estou dando um feedback para a pessoa, mas não impacta em mim, não impacta diretamente em mim, mas impacta na pessoa. Como tu te sente enxergando isso, enxergando a pessoa se prejudicando, enxergando a pessoa talvez não atingindo um resultado e tu assistindo isso? Eu ia me sentir egoísta, percebendo que tem algumas coisas que estão acontecendo e que tu precisa desenvolver, porque eu estou levando o feedback só para o ponto de desenvolvimento. O feedback também é para reconhecimento, o feedback também é para crescimento, não só de desenvolvimento. Mas como a gente vai direto ao ponto, a gente está indo no que a gente pode ser melhor, né? Nós queremos ser melhores. Então eu estou tratando nessa frente o feedback. Então, de fato, reação é como eu me sinto. Eu coloco o fato na mesa, eu digo como eu me sinto. Depois impacto, eu digo quanto isso impacta no negócio. O que eu estou enxergando, que pode ser um movimento teu diferente dentro da empresa, eu vou te dizer, porque esse impacto pode te prejudicar e tu nem tá percebendo. E não prejudica o teu CPF só aqui. Vai te prejudicar em qualquer lugar que tu passar. E nós aqui somos uma empresa de desenvolvimento de pessoas para o crescimento dos negócios. A nossa filosofia de que o comportamento transforma resultados, nós precisamos se ajudar cada vez mais no nosso DNA para que isso seja muito natural entre nós. Nós somos humanos, nós vamos errar, nós não somos perfeitos, a gente vai evoluir sempre, mas essa capacidade de transitar o feedback com naturalidade é algo que eu queria que fosse uma capacidade muito bem desenvolvida aqui no nosso time. Então, fato, reação, impacto e busca solução junto. Vamos lá, Alex, o que a gente vai fazer? Como a gente vai resolver? Sandro, como a gente vai buscar uma solução para isso? Eu não quero, em hipótese alguma, quando me derem feedback, que esperem que eu dê a solução. E isso é muito importante, eu acho, a gente desenvolver com os nossos times. Performance, ou melhor, alta performance, é quando você pensa no mínimo 1 a 3 soluções para aquilo que você acredita que precisa ser desenvolvido. É chegar e dizer, não tem isso. Eu faria isso se eu estivesse no teu lugar. É não entregar, tipo assim, jogar para a pessoa o problema e sair fora. Se você realmente está fazendo um feedback para contribuir, vai com a solução.
Não vai com a solução, vai com contribuição. Desculpa, a solução a pessoa tem que assumir, né? Sempre 3 dedos para mim e um pro outro. Mas tu pode ir com uma contribuição, na minha percepção. Tem esses e esses caminhos que eu já fiz, eles podem ser interessantes para ti. Da mesma forma, quando envolve uma coisa que deu errado, alguma coisa que não deu certa, que é a solução de problemas que eu vou trazer no nosso próximo First Train. Mas então, eu queria reforçar, tá fazendo sentido aí para vocês? Eu queria reforçar a importância da gente se retroalimentar, da gente ter o feedback, de ter essa filosofia de nutrir as nossas relações no ambiente de trabalho para o crescimento, para o desenvolvimento, para a melhoria de performance, levando cada vez mais as coisas. Não é sobre você, é sobre o teu comportamento naquilo que você está comprometido em fazer e como a gente pode te ajudar a te desenvolver e evoluir, né? Eu acho que o feedback, quando ele envolve situações graves, né? Se envolver situações graves, eu acho que ele tem que ser one-on-one. O feedback para mim, one-on-one ou em grupo, eu estimulo ele porque eu acho que ele é transformador, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente vai falar e aonde a gente vai falar. Às vezes a nossa intenção é a melhor de todas. Eu já cometi erros por falar coisas em lugares que eu não deveria falar. Então eu acho que quanto mais a gente se desenvolve, a gente dá uns passos atrás e começa a perceber o que é adequado e o que não é adequado. Mas a missão não é levar para o lado pessoal, não é pegar para si, é pegar para eu quero crescer, quero evoluir, né? E vocês precisam estar preparados. A gente está numa evolução muito grande. Daqui a pouco vocês vão também receber feedbacks que vocês gostam, feedbacks que vocês do ambiente, vocês estão captando o que eu estou querendo dizer. Nós estamos lá entregando uma imersão, nós temos vários clientes, nós temos clientes que vão dar feedback positivo, nós vamos ter clientes que vão dar feedbacks negativos, nós vamos ter pessoas que vão seguir com a gente, nós vamos ter pessoas que não vão, a metodologia pode não fazer sentido. É bem o nosso NPS, ele é incrível, né? Mas isso pode acontecer, então eu quero desenvolvê-los também para que, se vocês não ouvirem tudo que vocês gostariam de ouvir, se vocês receberem em algum momento algum feedback que vocês não concordam, né? A gente não precisa aceitar tudo o que o outro nos dá como feedback. Eu precisava dizer isso para vocês, tá? A gente precisa pegar o feedback do outro, né? A gente precisa pegar o feedback do ambiente, analisar e entender o que é nosso e o que é do outro. Porque nem sempre a verdade de um feedback é a verdade que precisa ser transformada. E aí você pode se recolher, entender, compreender. Se doer demais em você, bom. Se te doer, se te incomodar, tem oportunidade. Mas lembra que num feedback vem também um pouco da pessoa, do ego da pessoa e das dores da pessoa. E tá tudo bem, né? Agora, se você tá se desenvolvendo mesmo, você sabe o que é teu e o que é do outro. Porque o feedback, se ele não vem só com os fatos, ele vem com as emoções. E na emoção, às vezes, pode vir a dor do outro. Então, eu preciso que vocês sempre olhem para o feedback que vocês estão recebendo, o que é meu, o que é do outro, o que faz sentido. Por isso que, se tem fatos contra fatos e dados, não tem argumentos, né? E nem tudo talvez se aplique. Por isso tá tudo certo. O importante é você fazer um bom feedback, fazer ele baseado em fatos e dados e sempre ter ele como uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento. Aqui no negócio, a gente está crescendo, a gente está reestruturando o nosso organograma e a missão é que a gente tenha um feedback programado, né? Acho que a cada 6 meses um feedback. Você sabe que vai acontecer, mas independente desse feedback programado, o situacional, para mim, ele tem um poder absurdo. Você não pode esperar um feedback programado para falar alguma coisa que está dentro do teu coração, porque eu postei primeiro, o coração fica cheio e a boca fala sobre aquilo que o coração está cheio. E aí depois você fala aquilo que não precisava e precisa corrigir aquilo que nem talvez seria necessário, né? Então é sobre isso.
Essa é a missão do conteúdo dessa segunda-feira. Eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta que pode contribuir com a audiência. O meu objetivo era falar sobre a importância da gente levar o feedback, né, para dentro da nossa cultura, para ensinar e puxar o nosso time para cada vez mais ter liberdade para dar feedback, mas a importância de tomar cuidado com os feedbacks, de preparar o terreno, de ser descritivo, de não ser para a pessoa, de ser para o comportamento, de fazer parte da gestão, de ser, sabe, tudo que tu alinha, tudo que tu acorda, tudo que tu ensina, sobre tudo que tu fala, fica mais fácil de fazer. E a gente sabe o quanto a gente já pecou por não ter falado de algumas coisas. Então, falar sobre feedback com as pessoas que trabalham com a gente é muito importante. Ter o feedback como ferramenta estruturada, independente se nós somos 2, 100 ou 200, é muito importante. E ter a cultura do feedback imediato, não impulsivo, imediato, dentro da empresa faz toda a diferença. Eu quero que cada vez mais vocês olhem para o feedback como uma oportunidade de crescimento para a vida de vocês. Aqui, para onde, né, em qualquer circunstância que vocês estiverem, que tudo que aconteça, né, aqui todos os feedbacks aqui sejam para a evolução, para o crescimento e para a transformação de cada um de vocês. O feedback que tu está dando, observa se não está refletindo mais sobre você. Por isso a gente precisa prestar atenção quando a gente dá um feedback, para que ele seja sobre fatos e dados e não sobre aquilo que está a boca, o coração está cheio. Sobre a nossa fraqueza, sobre as nossas necessidades. Muita gratidão por ter vocês aqui assistindo conosco. Eu vou debater as nossas questões pontuais e de grupo e internas para, né, para nossa privacidade agora. E eu espero que faça sentido aí para você. Se fez, eu vou salvar. E aí você volta aí, comenta, compartilha. E até a próxima segunda-feira. Muito obrigada.